Senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos sobre a revisão e este com revisão de logaritmos, a sua primeira parte, parte 1, para os nossos alunos que estejam com dificuldade. Senhores, vamos aqui à definição de logaritmo. Nós denominamos de logaritmo de b em uma base A o número real x dá o quê? A elevado a x, quer dizer, a base elevada a x é igual ao b. As condições de existência, esse b deve ser sempre um real positivo, ou seja, maior do que zero, e a base ela deve ser um real maior do que zero e diferente de 1. Em cima dos logaritmos, usamos essa situação, ou essa condição, ou essa apresentação. Lemos logaritmo de b na base A igual a x. Senhores, em geral, para chegarmos a determinar um logaritmo, o valor de um logaritmo, nós transformamos o logaritmo em um exponencial. Como você procede? Você toma a base do logaritmo, no caso A, eleva ao x, que é em si o logaritmo, e fica igual ao número do logaritmo. Ou seja, ficamos com A elevado a x igual a b. Esta é considerada a definição dos logaritmos. Então, repetimos, logaritmo do b ou de b na base A é igual a x, se somente se A elevado ao x igual a b. Senhores, esta situação de definição é largamente aplicada em muitos logaritmos. E o que é que nós vamos ter que guardar? A nomenclatura, ou seja, as denominações desses símbolos. O A recebe a denominação de base do logaritmo. Esse CE, senhores, significa a condição de existência da base. A base do logaritmo, assim como da exponencial, ela é sempre um real maior do que zero e diferente de 1. O B, por sua vez, ele recebe a denominação de número do logaritmo, recebe também a denominação de logaritmando ou ainda o antilogaritmo. Senhores, a condição de existência deste B, para que o logaritmo exista, ele sempre deve ser um real positivo, ou seja, real maior do que zero. E o x em si é quem recebe a denominação de logaritmo. Então, são duas ou três situações que é bom você guardar. A condição da base é um real maior do que zero e diferente de 1, condição do nosso A, sempre deve ser um real positivo e diferente de 1. O B, que é o número do logaritmo, logaritmando ou antilogaritmo, ele deve ser um real em sua condição de existência maior do que zero. E o x, que é justamente o logaritmo, ele pode ser, digamos, qualquer real, não tem nenhuma contraindicação para ele. Bem, senhores, vamos agora então resolver algumas questões básicas para o reforço de sua aprendizagem. Vamos usar a definição do logaritmo para o cálculo do x, nos diversos casos que nós vamos ter agora pela frente. Primeiro, nós temos logaritmo de x na base 3 igual a 2. Então, senhores, para chegarmos ao valor desse x, que é justamente o pedido do problema, que é o número do logaritmo, ou antilogaritmo, ou logaritmando, vamos lembrar aqui a situação da base da definição do logaritmo. Então, se nós temos logaritmo de b na base A, quando aplicamos a definição, ficamos com A elevado a x igual a b. É justamente o que nós vamos fazer aqui. Ou seja, vamos transformar o logaritmo em uma equação exponencial para chegarmos ao pedido. No caso, ficamos com 3 elevado ao quadrado igual a x. E aí, senhores, ficou praticamente resolvido o nosso problema, porque 3 ao quadrado é 9, e 9 sendo igual a x, podemos citar que o nosso x é igual a 9. Então, gente, aí o mais básico de todos
casos, uma aplicação direta da estrutura da definição do logaritmo, que é bom você sempre tê-la à mão para esse princípio. Vamos ao segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, nós temos logaritmo de x na base 7 igual a 0. Senhores, aplicando a mesma estrutura da definição, vamos ficar com 7 elevado a 0 igual a x. E aí, gente, praticamente chegamos ao final, porque 7 elevado a 0 é 1. E se 1 é igual a x, você pode citar o quê? Que x é igual a 1. Acabou, então, o nosso probleminha. Bom, gente, então aí, dois exemplos super básicos para o caso da aplicação da definição do logaritmo. É só você usar essa definiçãozinha abaixo, que você não tem problemas de resolver. Bom, mas vamos a outros. Continuamos o mesmo pedido, né? Vamos determinar aqui o nosso x, ou seja, esse nós temos logaritmo de x na base 3/4 igual a 2. Então, vamos mais uma vez aplicar a definição. Olha só, esse 3/4 vai ficar elevado ao quadrado igual ao x. Ok? Então, 3/4 ao quadrado igual a x. Para você concluir esse problema, você vai ter que aplicar uma propriedadezinha de potências. Se temos 3/4 ao quadrado, esse quadrado, esse 2, tanto eleva ao 3, como eleva ao 4. Ou seja, ficamos então com 3 ao quadrado, é o 9, 4 ao quadrado, é o 16. Ou seja, a fração 3/4 que é igual ao quadrado, que é igual a x, podemos trabalhar com ela afirmando que x é igual a 9 sobre o 16. Bem, senhores, vamos a mais um. Logaritmo de x na base 1/5 igual a menos 1. Fazendo a mesma aplicaçãozinha, vai ficando, ó, 1/5 elevado a menos 1 igual a x. É a nossa dependência, o cálculo de x. Olha, gente, daqui para frente, várias maneiras. 1/5 elevado a x. Desculpa, 1/5 elevado a 1 menos 1. Se nós temos 1/5 elevado a uma base negativa, você tem que dar uma arrumadinha aqui. Só para dar uma lembrada, se fosse apenas b elevado ao menos 1, né, você trabalharia com a inversão do b, ou seja, ficamos com 1 sobre o b elevado a 1. E 1 sobre b elevado a 1, esse 1 elevado a 1, que é o próprio 1, e b elevado a 1 é o próprio b. Ou seja, qualquer base 1 elevado a 1 é a própria base. E aqui não foge o caso. 1 sobre o b elevado a 1 é 1 sobre o b. Agora, uma que quebra o galho de vez em quando. Se eu tenho uma condição fracionária elevada a um expoente negativo, por exemplo, a menos 1. Para você fazer de uma maneira bem prática este cálculo de potência, é só você inverter a base. Se aqui temos a base A sobre B, ao invertermos a base, passar a ser, digamos, B sobre A, o expoente de negativo, podemos trabalhar com ele positivo. E B sobre o A elevado a 1, ou seja, novamente, qualquer base elevada a 1 é a própria base. Então, gente, vamos aplicar essa propriedade aqui em 1/5 elevado a menos 1, né? Se eu tenho 1/5 elevado a menos 1, se eu fizer aqui a inversão, passamos a ter 5 sobre o 1, e 5 sobre o 1 passa a ser elevado a 1. Ou seja, podemos então citar, gente, que nesse caso, o nosso valor de x é igual a 5. Então, está aí um exemplo que de vez em quando aparece na situação de uma potência de base fracionária elevada a um expoente negativo. Aí um exemplo mais simples possível. Bom, gente, vamos a outro, né? Logaritmo de 8 na base x igual a 3. Olha lá onde é que está o nosso x agora. Aplicando a condição de definição, ficamos aqui com x elevado ao 3
igual a 8. Tá? Ok? X elevado a 3 igual a 8. Ora, mas x elevado a 3 igual a 8, para você isolar esse valor de x, você vai ter que extrair a raiz cúbica dessa equação. Ou então, podemos dizer que x é igual a raiz cúbica de 8. Senhores, fatorando 8 é 2 ao cubo, né? E aqui você tem condições de simplificar esse 3 com esse 3. Ficamos, então, com o valor de x igual a 2. Ou seja, senhores, o logaritmo de 8 na base x igual a 3. O nosso x é igual a 8. Ao 2, desculpe. Bom, vamos a outro exemplo. Temos agora logaritmo de 4 nonos na base x igual a 2. Aí, cuidado. Aqui não teve nenhum problema, né? Que encontramos x valendo 2 e 2 é uma condição de existência da base. Será que aqui acontece o mesmo? Vamos então aplicar a definição. Vai ficando x ao quadrado igual a 4 nonos. Novamente, senhores, vamos extrair a raiz quadrada de 4 nonos, né? Ou seja, ficamos com x igual a raiz quadrada de 4 nonos, que vai nos fornecer quem se envolvido numa equação. Mais ou menos, raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada do 9 é 3. Ok? Temos aqui a extração de x ao quadrado valendo 4 nonos, que ficamos a depender de raiz quadrada de 4 nonos, que nos fornece duas raízes, a mais 2/3 e a menos 2/3. Agora, gente, será que as duas satisfazem a nossa equação? Aí é bom ver, né, senhores? As condições de existência existem para isso. Repetimos aqui, a condição de existência do número do logaritmo, do logaritmando, que é o b, real positivo. Nesse caso não nos interessa, porque nós não temos x aqui no número do logaritmo, mas na base temos x. Então, senhores, a condição de existência da base é que seja um real maior do que 0 e diferente de 1. E aqui nós temos dois reais. Um maior do que 0, que é o 2/3, e o outro menor. Então, gente, se o x está na base, só quem vai assumir, digamos, o x só vai assumir o valor positivo, que é, no caso, o valor de 2/3. Então, cuidado com esse tipo, quando cai nas condições de existência do referido logaritmo. Senhores, logaritmo de 81 na base 3 igual a x. Então, ele está perguntando qual o valor do log de 81 na x. Vamos aplicar a definição. Ficamos com 3 elevado a x igual a 81. Olha lá, temos agora sim uma exponencial com tudo que tem direito. Do caso mais simples, né? Exponencial com duas bases. Vamos fatorar, no caso 81, para chamar a base 3. Senhores, o 81 fatorado é o 3/4. Então, ficamos com 3 elevado a x igual a 3/4. Bases iguais, vamos cancelar. E aqui trabalhamos com x igual a 4, sendo o valor deste logaritmo. Ou seja, o logaritmo de 81 na base 3, ele equivale a 4. Se querendo, até confere, né? Substitui o x por 4 e realmente 3 elevado a 4 é igual a 81. Bom, senhores, vamos aqui a mais um. Logaritmo de 27 na base 1/3 igual a x. Novamente, aplicando a definiçãozinha, vai ficando, ó, 1/3, que é a base elevada a x, igual ao 27. 1/3 elevado a x igual a 27. Senhores, vamos ter que igualar as bases aqui, né? Novamente, uma exponencial, né? Temos uma equação em que a variável está no expoente. Então, vamos nós. Uma das maneiras, vamos fatorar o 27. O 27 fatorado, chamando aqui em outras palavras a base 3, é 3 ao cubo. Senhores, as bases ainda não são iguais, que aqui temos 1/3 em base, ou como base, e aqui temos 3. Vamos inverter esse 1/3, hein? 1/3 invertido é 3 elevado a menos 1.
ou seja, 1/3, levando o 3 a expoente, a numerador, ele passa com expoente negativo e continua elevado ao x, igual a 3/3. Senhores, para chegarmos ao final, vamos aplicar aqui a potência de potência, né? Que é 3 a menos 1 elevado a x. Vamos repetir o 3 e multiplicar expoentes. Então, ficamos com 3 elevado a menos 1 vezes x, dá menos x. Continua igual a 3 ao cubo, ou a 3. E aí, doutores, ficamos na condição de simplificar as bases e chegamos a menos x igual a 3. Mas como a nossa meta é x, vamos multiplicar essa equaçãozinha por menos 1 e ficamos com x igual a menos 3. Este é a solução, tranquilo, né? O x é o log, não tem problema de condições de existência para ele. Então, senhores, o nosso x do problema é o menos 3. Senhores, vamos ao nosso nono exemplo de reforço, que é o logaritmo da raiz quadrada de 27 na base 9. Aplicamos a definiçãozinha. Vai ficando a exponencial 9 elevado a x igual a raiz quadrada 27. Bom, vamos batalhar pela igualdade das bases. Nesse caso, dá para a gente fatorar o 9 e bem como o 27. O 9 fatorado, 3 ao quadrado. O 27 fatorado, 3 ao cubo. Ok? Aqui, então, já aproveitando a passagem, 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a x, trabalhamos com ele 3 elevado ao 2 vezes x, que é 2x. Raiz quadrada do 27, senhores. Escrevendo 3 ao cubo, ao quadrado aqui da raiz quadrada do 27. Chegamos a 3 elevado a 3 meios. Bom, gente, bases iguais, cancelamos as bases. Chegamos, então, a ficar com 2x igual a 3 meios. Isolando o x, se o 2 está multiplicando no primeiro membro, esse primeiro 2, ele vai a dividir, como já temos o 2 a dividir, segundo membro, ele vem multiplicando o outro 2. Então, 2 vezes 2, 4. Ou seja, o nosso x isolado, 3/4. Como também poderíamos dividir essa equação por 2, né? Dividimos essa equação por 2, cancelamos o 2, coeficiente x, e 3 meios dividido por 2 é o 3/4, que é, no caso, senhores, o nosso valor de x. É uma que é aconselhável treinar, motivo, aparece com boa frequência nos nossos exercícios. Bem, gente, a 10ª. Log de 1.000 não tem base igual a x. Olha lá, hein? Um logaritmo em que a base não vem expressa, você trabalha com essa base sendo o subtende C10. Então, aqui vamos aplicar a definiçãozinha. Ficamos com 10 elevado a x igual a 1.000. Ok? Repetimos, subtendes base 10, a base que não está, um logaritmo em que a base não está redigida. Então, aqui, gente, ficamos com 10 elevado a x igual a 1.000. Exponencial que dá para a gente usar na base 10. Quem é 1.000 na base 10, senhores? É 10 ao cubo. Então, vamos igualar. Ficamos com 10 elevado a x igual a 1.000. Bases iguais, podemos cancelar. Trabalhando expoentes, ou seja, com a igualdade dos expoentes, ficamos com x igual a 3. Então, senhores, o nosso valor de logaritmo de 1.000 na base 10. Gente, vamos agora a podemos dizer, curiosidades. Aí, cuidado. Logaritmo de menos 3 na base 2 igual a x. Será que isso aqui temos condições de resolver? Vamos ver. Vamos aplicar a definição. Ficamos com 2 elevado a x igual a menos 3. Aí, gente, você vai pensar o seguinte. Será que nós temos condições de igualar essas bases? Não temos. Ou melhor ainda, será que temos algum real que 2 elevado a esse real nos forneça menos 3? Não temos esse real. Então, senhores, nesse caso, você cita simplesmente que esse logaritmo não existe.
Tá? Ou seja, não existe x real. Motivo, gente, olha só. O número do logaritmo está negativo. E qual a condição do número de um logaritmo? Esse número desse logaritmo deve ser sempre um real positivo. E aqui não está acontecendo. Então, senhores, quando isso não acontece, ou seja, fura, digamos, a condição da existência, né? O logaritmo é inexistente. Senhores, vamos a mais outro reforço. Logaritmo de 5 na base 0 igual a x. Será que esse cara existe? Vamos ver. Aplicando a definiçãozinha, vai ficando 0 elevado a x igual a 5. Aí você vai verificar, será que existe algum expoente a x ou no x, ou em 0, desculpa, 0 elevado a algum expoente real, chega a nos fornecer essa igualdade verdadeira, ou seja, será que chegaremos a encontrar o valor de 5? Não, né, senhores? Nós não temos nenhum valor real que, funcionando, digamos, como expoente de x, nos forneça 5. Esse também, senhores, é um logaritmo inexistente. E o motivo, temos aqui abaixo. A base, ó, do logaritmo, nosso a, no caso, ó, ele sempre deve ser um real maior do que 0 e diferente de 1. E não está acontecendo isso. Então, devido a isso, senhores, aí temos a inexistência do referido logaritmo. E para chegarmos a mais um, logaritmo de 3 na base menos 3 igual a x. Será que nós temos esse logaritmo? Vamos aplicar a definiçãozinha. Vai ficando com menos 3 elevado a x igual a 3. E aí, senhores, mais uma vez você vai pensar. Será que nós temos algum expoente, algum real, que ao elevarmos o menos 3, se dê a igualdade ao próprio 3? Não, né, senhora? Nós não temos nenhum real que eleve menos 3, ou menos 3 elevado a ele, nos forneça 3. O motivo, senhores, trabalhamos com a não existência desse logaritmo, e o motivo recai onde nós vimos há pouco. A base do logaritmo está aqui, menos 3, e a base do logaritmo sempre deve ser o quê? Um real maior do que 0 e diferente de 1. E menos 3 não é um valor real maior do que 0. Então, senhor, 3 condiçõezinhas que é bom você guardá-las. Motivo de vez em quando elas aparecem. Bom, temos ainda aqui uma pequena questão, a 14ª, desse estilo de logaritmo. Pedido para você calcular quem? O logaritmo na base 3 de quem? Do logaritmo de 8 na base 2. Uma das maneiras de você fazer isso, aplicando em outras palavras, a definição do logaritmo. Você chama ou calcula a margem, esse logaritmo de 8 na base 2. Por exemplo, vamos chamá-lo de y. Ora, para calcularmos o log de 2 na base, o log de 8 na base 2, chamado de y, vamos aplicar a definição. Então, ficamos a depender de quem? De 2 elevado a y é igual a 8. Ora, gente, exponencial do tipo mais simples. Fatoramos o 8, ficamos com 2 ao cubo. 2ay sendo 2 ao cubo, cancelamos as bases e chegamos a y igual a 3. O que é que o senhor faz agora? Retorna a equação de origem, digamos assim, e onde há o log de 8 na base 2, nós vamos usar o seu valor, que é o 3, né? Já que chamamos esse log de 8 na base 2 de y. Então, vamos usar no seu lugar o log. Em seu lugar dessa expressão vai ficar, então, log de 3 na base 3. Ó, esse 3 nosso é esse valor de y. E aí, senhores, para chegarmos ao final, aplicando a definiçãozinha, chamamos, por exemplo, isso aqui de x e aplicamos a definição. 3 elevado a x igual a 3. Ora, se 3 elevado a x é igual a 3, as bases já são iguais, né? Ou seja, ficamos então a depender, corte aqui da base 3, né? Senhores, aqui as bases x é igual a 1.
é então, senhores, o valor da expressão logaritmo na 3 do log de 8 na base 2. Bom, deixamos essas 10 questõezinhas sobre a aplicação, podemos dizer, da definição do logaritmo, para os senhores fazerem um treino, e aqui as suas respostas. Bom, gente, no mais, aqui um pequeno turismo na nossa belíssima região, nossa praia das Águas Belas, né, aqui no caso seus pôr de sol, e bem como ela aqui no dia, né, a linda praia da nossa região, e a nossa igrejinha chamada Nossa Igreja de São Francisco. No mais, gente, bons estudos e até a próxima.